Boa noite, tudo bem com vocês? Bem-vindos. Faz tempo que a gente não se fala, né? Faz um tempinho, deu uma pausa aí, né, para estudos, né? Tinha foco em outras coisas, mas hoje resolvi passar aqui para conversar com vocês, para a gente falar um pouquinho sobre leitura, tá? Eu já fiz uma live sobre leitura e hoje a gente vai conversar mais um pouquinho sobre leitura, ok? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre como se dá esse processo de leitura, né? O que a gente deve trabalhar nesse processo. E mais incrível que pareça, hoje eu tive uma formação sobre leitura e que só veio a somar com aquilo que a gente já ia conversar. Então eu achei uma formação muito bacana e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa importância dessa leitura, né? De como a gente trabalha a leitura agora, principalmente para os anos iniciais, né, os primeiros, segundos e terceiros anos, com esse foco, né, o que eu quero trabalhar. No momento, né, nós estamos aí revivenciando, né, um momento de leitura, de formação. Oi, Rafa. Do Aprender Sempre, volume 3, que ele vai trazer esse foco, né, na leitura. A gente já vinha trabalhando isso, mas ele vem agora também. E neste momento, para a gente comentar um pouquinho sobre a leitura, nós temos que pensar assim, para que eu vou ensinar o meu aluno a ler? De que forma, né? Não é para quê? É de que forma que eu ensino o meu aluno a ler? Que seja prazerosa, que seja gostosa, que seja produtiva, que seja uma leitura gostosa, animada, que tenha um porquê. Então, eu preciso, né, discutir como é que eu vou trabalhar a leitura com esse meu aluno. Eu preciso saber como que eu vou fazer, que tipo de leitura que eu vou trabalhar. Então, os professores precisam fazer esses encaminhamentos, né? Antes de tudo, eles precisam saber exatamente o porquê que eles vão trabalhar, quais são. Nós já estamos trabalhando indicação literária na escola, né? As salas já estão fazendo esse movimento. Então, é um movimento que já está sendo realizado na escola. Então, não é uma coisa que vai começar, ela já está acontecendo. E agora a gente vem com esse olhar, né, para agregar, para somar, que nós temos que trabalhar, desenvolver fazer esses encaminhamentos de leitura com o porquê, né? Pensar qual é a minha intenção quando eu vou ensinar a leitura para o meu aluno. Eu preciso saber o que eu preciso ensinar. Então, eu tenho que deixar encaminhamentos didáticos, situações de leitura, né, para os meus alunos já encaminhada. Eu tenho que deixar claro na minha mente quais são os propósitos de leitura que eu vou fazer com os meus alunos, né? Então, assim, tudo isso você tem que já ter em mente como que você vai trabalhar com o seu aluno. Você já precisa disso. Se você vai levar subsídios, se você vai levar modelos, se você vai levar outras histórias, outros livros para repertoriar os seus alunos. Então, assim, você já precisa ter isso bem claro, bem separado na sua mente. E nós estamos, né, eu já trabalhei há um tempo atrás na minha escola com os alunos aí, a leitura dos Três Porquinhos com uma das turmas, nós estamos lendo os outros livros, né, no momento. E o foco de hoje, o olhar de hoje da formação foi diferente daquilo que a gente estava fazendo. E eu achei muito pertinente, porque dava para casar as informações e trazer para a minha realidade. Então eu achei isso muito bacana. E é por isso que a gente, né, que eu resolvi agregar esses novos saberes a essa formação de hoje, a esse nosso bate-papo de hoje, tá? Então, o nosso objetivo realmente é fazer esse encaminhamento de situações, propor situações de indicação literária para as crianças. Eles já estão fazendo isso. Nós vamos ampliar os nossos olhares agora, tá? Então, é um jeito diferente para a gente rever, para a gente revisitar a leitura na sala de aula e como é que eu trabalho a leitura, né? Além de trabalhar a leitura, né, com foco nesses livros, eu tenho que trazer para a minha prática, trazer para o meu aluno também momentos de escrita, utilizando já esse momento de leitura, propiciando também, boa noite meninas, propiciando também a escrita com as minhas crianças. Então eu tenho que deixar isso claro na minha mente, o que eu quero fazer,
O que que eu posso fazer? Então, eu preciso de deixar isso bem claro para que eles consigam fazer essa... Opa, mexi aqui no celular, né? Para que eles consigam desenvolver essa leitura de uma forma que vai agregar esse conhecimento de leitor no meu aluno, tá? Então, eu preciso já desenvolver isso. E como? De uma forma bem gostosa, de uma forma bem estratégica, de uma forma bem lúdica, mas com um porquê. Então, eu preciso ter esse porquê bem certinho na minha mente. Então, eu preciso saber quais conhecimentos eu vou ter que mobilizar nos meus estudantes em relação a essa leitura com diferentes propósitos. Por que que eu estou lendo, né? Para que eu vou ler cada um dos livros que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, assim, primeiro, né? O que eu preciso saber para trabalhar com os meus alunos. Para quê, né? O que nós vamos aprender? Por que que eu vou ler? Eu já estou falando, se eu estou escolhendo um livro para ler e eu vou trabalhar com a indicação literária, eu já tenho um porquê. Para que que eu vou ler? Olha, eu vou ler para indicar. Eu vou ler o livro para indicar para o meu amigo. Ah, não é para indicação literária? Tá bom. Para que você está lendo o livro, então? Qual é o objetivo de ler por prazer? É uma leitura. Você vai ler para indicar, né, essa indicação literária? É outra leitura. Você vai ler para conhecimento? Apenas uma leitura de leite, uma leitura por prazer? É outra leitura. Você vai ler para comparar histórias, para fazer uma comparação entre as histórias lidas? É outro tipo de leitura. Então, nós precisamos saber o porquê da leitura. Na formação de hoje foi falado que uma leitura que eu li, gente, que é gostoso vocês lerem, isso aqui, ó, é da biblioteca da escola, tá? Não é um livro novo, ele é de 2010, mas ele tem um olharzinho bem gostoso para você, professor, ler, para saber, né, o porquê que eu leio. Então fica aqui uma dica de professor, tá? Não é de coordenador para professor. Não é de professor para aluno, é de coordenador para professor, tá? Então, assim, ó, por que que você vai ler? Então, imagine hoje que a gente poderíamos fazer uma leitura comentando assim, ó, hoje eu vou ler para indicar um livro para vocês. Então, eu vou ler e vou falar qual é a minha indicação. Então, eu vou falar sobre o livro para que eu não vou te contar a história. Eu vou te convencer a ler o livro, é diferente. Eu vou contar algumas coisas que eu achei interessante e que se você quiser saber mais, você vai ter que ler o livro. Outra coisa que foi a formação de hoje que eu achei bacana, que eu acho que veio a calhar e dá pra gente completar com a nossa, o que a gente já está fazendo, leituras de personagens. A gente já tinha feito algum tempo atrás uma formação onde que tinha bruxas, né? Que tipos de bruxas apareciam nos contos de fadas, né? Onde nós encontrávamos bruxas? Quais as histórias, quais contos que tinham bruxas, né? Então, esse era o olhar que a gente tinha. Então, a formação foi em relação às bruxas, né? Que tipos de olhares que a gente tinha, que histórias que a gente conhecia, onde aparecia bruxas. Agora, o nosso olhar é diferente, é para lobo. Então, a formação de hoje foi falando, nós iríamos indicar leituras onde aparecem lobos. E que tipo de lobo que aparece? Que histórias que você conhece que tem lobos? Então, tem muitas histórias infantis que aparecem o lobo. Inclusive, versões diferentes sobre o personagem. E isso é muito interessante. Então, assim, você pode fazer uma leitura bacana com as crianças, você pode convidá-las a esse encantamento, a esse olhar, e aí você vai pedir para que eles indicam 2, 3 histórias, depende da sala, que tem personagem, né, que tem lobo na história e que eles possam indicar para outro aluno, para outra criança. Ou por que seria legal eles lerem? Eu trouxe algumas aqui para vocês e eu vou mostrar já, tá? Então, assim, como é que a gente vai fazer esse trabalho? Primeiramente, o professor vai ter que ler as histórias, o professor vai ter que apresentar as histórias. Minha filhotinha chegou do trabalho agora. Deixa ela aí dentro, filha. Então, assim, nós vamos fazer esse trabalho agora diferente, tá? Pra gente indicar, fazer essas indicações. O que o professor tem que fazer, então? O professor tem que ler e encantar as crianças, tá? O professor vai ter que mostrar várias histórias onde aparece o personagem.
Porque as crianças, se eles não tiverem olhares, principalmente os pequenos, de onde aparece lobo nas histórias, eles não vão ter repertórios. Então, primeiramente, o professor tem que repertoriar os alunos. Vou mostrar algumas capas e depois a gente conversa sobre, tá? Olha, essa é um livro, tá? De indicação de leitura aí, dos 33 porquinhos. Por que 33 porquinhos? Porque ele vai contar uma versão de 33 porquinhos. Então, esse livro ele é maravilhoso, porque ele é diferente, ele tem várias histórias dentro de uma. Cada vez que você lê, um porquinho está envolvido em uma outra história, tá? Então, vai aparecer várias outras histórias dentro da mesma história. Então, vai ter aqui, né, aparecer o lobo mau dentro das histórias, tá bom? Então, você pode ver que você tem... E esse livro é muito gostoso porque ele é dividido, né? As histórias, a sequência da história é você quem faz. Eu acho que é uma boa pedida para fazer com as crianças. Né? Os Chapeuzinhos Coloridos, que também vai ter a versão, né? Tem versão aqui da história, onde também aparece o lobo mau. Então, é uma boa sugestão de leitura para que você trabalhe com o personagem do lobo mau. Então, tem aqui uma sugestão de leituras, tá? De mais uma que aparece o lobo. Outra que aparece o lobo, já tem o lobo até na capa, né? Uma outra sugestão é Chapeuzinho Adormecido no País das Maravilhas, tá? Que também é uma versão bacana, que também tem lobo mau. Deixa eu achar uma aqui que aparece o lobo mau para vocês verem. Deixa eu achar aqui uma que tem. Ó, a imagem, tá? Para vocês verem que aparece um lobo mau na história. Esse é mais um. Aqui, eu vou deixar esse aqui por último. Esse daqui, Procura-se Lobo, né? Também é uma história muito bacana, que vale a pena você ler para eles, repertoriar. A Verdadeira História dos Três Porquinhos é maravilhoso, tá? Então é de acervo também da escola, então vale a pena você fazer a leitura. E a última que eu quero mostrar para vocês, que é muito bacana, é essa daqui, ó. A Cozinha Encantada dos Contos de Fada. Eu comprei esse livro aqui em 2019, se eu não me engano. 2018, 2019, deixa eu ver. 2019. Nossa, eu não acho a data aqui no meu papel. Mas eu acho que ele é de 2019 sim, mas eu não achei a data aqui não, tá? Mas depois, qualquer coisa eu falo depois. Então, 2018, gente. Comprei no dia 1º de setembro de 2018, tá? E ele vai falar sobre a Cozinha Encantada dos Contos de Fada. Então, aqui dentro tem receitas. Deixa eu achar uma aqui. Da Cinderela não, pele de... Ó, Chapeuzinho Vermelho, tá? Então, aqui vai vir a história, né? Vai ter a história e vem o que tem a receita do que tinha dentro da cesta do lobo mau. Da Chapeuzinho Vermelho, que ela ia levar pra vovó, que o lobo mau pegou, tá? O lobo mau se encantou, né? Que ele queria comer. Então, assim, só que eu tive algumas sugestões de livro para vocês, né? Para vocês verem que tem lobo mau. Tem mais ainda, tá? Não estão todos aqui não, porque os outros eu deixei... esses estão aqui em casa, alguns são meus e outros são da escola, para leitura mesmo, que a gente vai fazer esse trabalho. Então, assim... Para que o aluno faça a indicação literária, ele tem que conhecer. E se ele tem que conhecer, você tem que ler. Né? É você que vai ter que ler para a criança, para que ela conheça as histórias do lobo mau. Então, você vai ter que motivar. E quando a criança lê, gente, aí vai por etapas, né? Por séries. Por exemplo, para você trabalhar aí com o primeiro aninho, né? Do primeiro ano. De acordo com a base, né? A BNCC... Você vai ter que, além de mostrar as histórias, ir lá na base pede, né? Ler e compreender diferentes textos do campo artístico literário. Contos, fábulas, lenda, entre outros. Então, aqui seria os contos, tá? Então, você teria que mostrar, motivar os seus alunos à leitura, a conhecer esses novos contos. Então, essa daí é uma das habilidades do primeiro ano. A outra seria compreender. Então, ó, você já vê aí, a primeira é ler e compreender, diferentes textos.
A segunda habilidade já é diferente, é compreender as notações, tá? Do sistema de escrita alfabético, segmentos sonoros e letras. Então, é mais uma das habilidades que entram dentro dessa leitura. Como é que você vai trabalhar a escrita? Olha, eu tenho aqui A Verdadeira História dos Três Porquinhos. Qual é o título? Então, se é para ele compreender as notações do sistema alfabético, a notação é o nome aqui. Cada letra tem um nome, cada letra nota uma pauta sonora. Cada letra tem um som. Então, isso é ensinado. Eu não posso... Por exemplo, a gente tem muitos problemas aí com leitura, né? Você digita lá, P. Aí você fala, P de Pedro. Não, o P já tem nome de P. Então, é o P de Paulo. Por quê? Porque o nome da letra P é P. Então, é P de Paulo, P de polícia, de papagaio, periquito. É a letra P. O som dela é P. Então, não é só P de Pedro, tá bom? Então, a gente, quando vai falar das pautas sonoras, a gente vai ensinando. E aqui, P de porquinhos. Tá? Então, assim, quando a gente vai falar de pauta sonora, de notações do sistema de escrito, as nossas letras têm nome, elas são nomeadas. E eu tenho que ensinar o meu aluno a isso. Então, isso já vai entrar, já vai estar envolvido na minha leitura, no que eu quero trabalhar. Então, se você escolheu aí para trabalhar um dos textos, procura-se, P de procura-se. Tá? Ó, P de procura-se. Então, eu já estou falando na letra P. Eu já estou trabalhando a pauta sonora também. Por quê? Porque eu posso fazer uma lista com todos os títulos, tá? Dos livros que eu tenho. Então, eu posso fazer aí agora uma lista com o nome dos livros que eu vou ler. Tá? Todos os que eu estou lendo, eu posso fazer uma lista dos livros que eu estou lendo para os alunos. Então, assim, quando eu penso aí no meu primeiro ano, né, para eu trabalhar esse conhecimento aí, eu tenho que pensar nisso, tá? Eu tenho que pensar o que eu vou trabalhar, tá? O que eu tenho que trabalhar com o meu aluno. Então, isso é um olhar que eu já tenho que deixar bem claro para mim. Por que eu vou ensinar o meu aluno a ler várias histórias, contos de fada que tem lobo mau? Porque eu quero que ele faça a indicação literária, eu quero que ele compreenda esse olhar de diferente, né? De uma história para outra. Eu quero que ele entenda a fala do personagem. Eu quero que ele entenda o olhar desse daqui, que é muito legal, que vocês precisam ler. Cadê? Perdi até o livro. Aqui. Eu falo que esses dois aqui, ó, eles são maravilhosos, tá? Por quê? Porque aqui é a verdadeira história dos três porquinhos e aqui é Procura-se Lobo. Tá? Então, assim, esses dois livros são maravilhosos para você ler para os alunos. É encantamento atrás de encantamento. Então, assim, se você não leu, leia, tá? Se você ainda não leu, leia, que você vai ver como esse livro é maravilhoso para leitura, tá? Então, sugiro que você faça a leitura do livro com as crianças. Então, assim, ó, o que você vai pedir? Depois da leitura, né, qual livro que vocês gostariam de conhecer e por quê? Então, você vai primeiro fazer uma leitura dos títulos, só dos títulos. E aí, o que vocês querem? Então, aí você vai fazer com que as crianças escrevam o nome do livro, tá? É cópia? Não, não é cópia, tem uma intenção. Você está trabalhando... Qual é o nome? Você pode ser a escriba, o aluno pode ser o escritor, né? Mas é você que vai indicar, você que vai falar onde começa, onde termina, o nome. Por que você acha que esse é o nome do livro? Tem nome de autor, não tem? Então, isso tudo é ensinado, tá? Trabalhado com os alunos. Outra coisa que a gente precisa ter bem claro na nossa mente também, para a gente não se perder na hora de passar para os alunos, sabe quando você lê um jornal que tem lá uma manchete que chama a atenção? Então, assim, fazer isso com os alunos, né? O que chama a atenção deles, tá? Por exemplo, assim, ó, esse daqui que fala, né, a verdadeira história do lobo mau, ó, por exemplo, aqui, na hora que ele começa a fazer a leitura, que ele vai contar, é ele que tá falando o que aconteceu, você entende? O olhar é dele, é ele que tá narrando como realmente aconteceu, tá?
E aqui, ó, olha só, um jornal, uma notícia. Como seria a notícia, né? Como seria dada essa notícia no jornal? Quem já lê jornal? Quem sabe como que se faz uma notícia? E se eu colocasse várias imagens, várias gravuras de vários personagens, de vários lobos e pedisse para que eles colocassem uma legenda de acordo com o desenho, né? De quem pintou, de livros diferenciados, para que eles façam uma legenda para aquele lobo. Então você está trabalhando o sistema de escrita dentro de um contexto, de um porquê, o porquê que você está fazendo aquilo, tá? E você ainda vai fazer sempre uma relação com essas suas leituras, o que você achou do outro, né? Como é que você, seu olhar para esse livro, o olhar para o outro, dessa história, da outra história. Então, assim, você vai desenvolvendo esse olhar das crianças. Porque a gente precisa ter um olhar, a gente precisa ter um porquê que eu faço, né, as coisas. Não é simplesmente ir fazendo sem sentido, sem coerência, sem esses olhares. Porque senão fica tudo muito jogado. E não é isso que a gente quer. Nós queremos um trabalho sistematizado. Começo, meio e fim, com intenção. Para que eu estou ensinando o meu aluno? Então, aí você vai fazer com que o aluno leia esses slides, né, aí de jornal, essas manchetes, essas notícias, para que ele traga para a vida dele, tá? Ele vai ver como que é o real e como é que ele poderia criar, então, se ele fosse fazer isso no jornal, como é que seria a chamada, né? E em relação também aos outros títulos, né, que foi lido. Outra coisa é relacionar, né, associar o slide, né, a mensagem, a manchete, seja o que você for trabalhar com o aluno, com o desenho, com o personagem. Esse você já pode dar os títulos e colocar o desenho. Qual desses desenhos tem a ver com essa mensagem, com essa chamada, com essa manchete, com esse slide? Depende do que você está trabalhando. Cada uma está trabalhando uma coisa, cada uma vai cobrar um jeito. Tá? O porquê? Para que eles façam essa associação, tá? O texto com o título. Então, isso é uma coisa bacana. Então, assim, outra coisa que a gente pode, que eu vi hoje também, que eu achei bacana, né? Quando você fala associando esses slides às suas manchetes, ou seja, Semana da Nutrição. Qual que é a Semana da Nutrição, né? O que está relacionado? Por exemplo, saber trabalhar com o sistema monetário, valores, o dinheiro, né? Como é que eu lido? Então, essa mensagem teria que estar relacionada a qual tipo de desenho? Qual tipo de chamada, né? Como é que você iria fazer essa chamada para que o aluno olhasse isso e verificasse qual é a manchete? Então, tá lá o texto todo, né? Os slides, né, em notícias, escrito em maiores detalhes, né, com mais propriedade. Então, tá toda lá a parte da escrita. E aí só tem a chamada, a manchete. Qual manchete está relacionada com aquele texto? Um é só a manchete, o outro é o texto em si. Qual? Qual deles? Então, a criança tem que fazer essa ligação, esse trabalho, tá? Então, isso é bacana de ser trabalhado. Isso também foi falado hoje, tá? Esses conhecimentos, essas habilidades aí. Sempre, né, a gente tem que ensinar os nossos alunos a trabalhar como leitores mesmo, sabe? Ao longo, eu não leio só para hoje, eu não leio só para agora, eu leio para a vida. Eu tenho que ler, eu tenho que aprender para a minha vida, não é só para agora. Eu leio para a minha vida toda, eu aprendo a leitura, eu sou ensinada a ler lá no começo, mas eu tenho que fazer essa leitura para a vida, eu tenho que trazer ela para o meu dia a dia. Então, ela tem que entrar, a minha leitura, ela tem que entrar onde eu for, eu souber ler e saber compreender, tá? Então, a minha leitura tem que ter esse porquê, tá? Tem que ter esse olhar atento aí. Outra coisa é que você tem que deixar bem certinho, né? Para vocês terem bem delimitado o assunto aí. Fazendo barulho aqui em casa, gente. Então, por isso que eu tava olhando. A máquina também tá ligada. Outra coisa que vocês têm que terem aí é trabalhar com esse tipo de leitura não é só pro primeiro ano, não. Primeiro, segundo e terceiro, cabe muito bem essa atividade. Vai depender do seu olhar. Qual é a sua linha, qual é a sua pesquisa, qual é o seu olhar que você vai ter para cada sala. Então, é você que vai fazer, é você que vai delimitar
para quem que você está lendo esse tempo, essas atividades, para quem que você está lendo esses livros. Então, é você que vai ter que fazer isso, tá? Então, assim, tem habilidades que são destinadas ao primeiro ano, mas tem habilidades que também são do segundo. Por exemplo, ler e compreender em colaboração com os colegas. Ou seja, você vai ler ali junto com os colegas e os colegas vão fazer essa compreensão. A colaboração desse texto, qual que é a slide que combina com a manchete, você entende? Qual que é qual, por que está relacionado aqui. Então, você que vai fazer esse olhar para a sua turminha, para o grupo. O que eles estão lendo e como eles vão se ajudar. Tá? Então, você tem que ter esse trabalho. E essas habilidades, ela está dentro do campo de vida pública, tá? Ou seja, fotolegendas, manchetes, esses slides em notícia, entre outros, gente, é do dia a dia, tá? É da vida cotidiana, né? Do campo de vida pública, desculpa. Então, está dentro da nossa vida, tá? Está dentro do nosso dia a dia, da nossa vida cotidiana, ok? Outra coisa a gente vai considerar é essa situação comunicativa. Qual é o tema, qual é o assunto, qual é a estrutura a estrutura que vai compor esse tipo, você entende? Esse texto, e que estilo que ele é, né? Qual é esse estilo do gênero? Então, é conto de fadas, o que ele é, tá? O que você está lendo? Então, você vai ter que ter isso bem definido para você trabalhar com seus alunos também, tá? E quando a gente pensa em leitura, a leitura tem que ser sempre, sempre bem certinha, bem delimitada. Qual é o propósito? Tá? Qual é o propósito que você está tendo aí com seus alunos? Então, não são os gêneros nem os textos que mobilizam esse procedimento de leitores aí, gente. E sim, o propósito de leitura da finalidade definida. Então, o que você tem aí? O que você quer que o seu aluno saiba? É isso que você vai trabalhar. Então, mais uma vez, vou repetir. Olha, isso aqui é uma fala que eu achei muito importante a gente não esquecer. Não são os gêneros nem os textos que mobilizam os procedimentos leitores. Então, não é o gênero, conto, tá? E nem são os textos. E sim, para quê? Qual é o propósito que eu tenho com isso? Para que eu estou pedindo para o meu aluno ler? Aí é que tá. É isso que vai mobilizar esses procedimentos aí, tá? Para que a minha leitura ela seja de fato prática na vida social, é isso que eu tenho que deixar bem claro, tá? Qual é a minha intenção, tá? Qual é esse propósito? Para que eu quero que o meu aluno leia? Então, isso você tem que deixar muito bem claro para que você consiga atingir o seu porquê. A sua intencionalidade tem que estar bem definida, ok? Então, assim, para que eles vão ler, né? Isso tem que estar bem, bem, bem posto. Os contos de fada, geralmente, eles têm uma leitura linear. Começo, meio e fim. O jornal, as manchetes, os textos, não. Eu posso ler um jornal e eu ler um pedaço do jornal e ir para aquela parte. Pular 2, 3 páginas e ir para a próxima. Então, assim, a leitura linear, ela precisa buscar informações no conto passo a passo. A leitura não linear, não. O jornal, por exemplo. Eu não preciso ler da primeira letrinha até o final do jornal para eu entender. Eu leio aquilo que me interessa, aquilo que me chama atenção. Tá? Então, eu posso ir, eu posso voltar. Então, tá? Um texto ele não precisa ser linear para fazer leitura. Diferente do conto de fada, que sim, esse precisa, começo, meio e fim. O jornal, não. Então, quando você for trabalhar a verdadeira história dos 3 porquinhos, então você pode falar em relação à notícia do jornal, que aparece na história, e levar o jornal para a sala de aula para fazer esse trabalho com eles. De ter esse trabalho bem bacana com eles, tá? Então, o propósito da leitura, para que, como eu já falei, né? Quais fazeres de leitor são mobilizados na atividade, né? O que é comum entre esses textos lidos? A gente já tem um porquê. Eu quero trabalhar o personagem, o lobo mau. Diferentes olhares para um personagem que está em todos os textos que a gente leu. O lobo vai fazer parte de todos esses livros que eu li, ok? O que é comum, né, entre eles, que seria o lobo, saber
por exemplo, quando você vai falar aqui, a gente está falando de duas coisas ao mesmo tempo, tá? Entre o texto, a notícia, o jornal e a própria história lida, tá? Quando você vai fazer uma leitura, você tem que saber de onde é essa leitura. Se eu vou ler aqui o livro, essa história é do livro, tá? É um livro, é uma leitura, né? Uma leitura literária. Agora, se eu estou lendo uma manchete de jornal, eu tenho que saber qual jornal, que data, qual caderno. Então, são informações ensinadas. Eu preciso ensinar o meu aluno a isso, tá bom? Pensando nas habilidades já para o segundo ano, primeiro e segundo ano, a gente já tem que buscar para quê, né? Ler e compreender em colaboração com os colegas, com a ajuda do professor ainda, tá? O professor pode ter esse olhar, esse olhar para esse momento de leitura. Peraí, gente, vou abrir a porta, minha cachorra ficou aqui dentro, tá? Desculpa, gente, minha cachorra ficou presa aqui dentro da cozinha. Não ia dar certo. Bom, então retomando aqui, tá? Então, eu preciso ajudar o meu, né, com a ajuda do professor, e eu preciso que os meus alunos trabalhem em conjunto. Eu preciso que eles tenham esse olhar em relação àquilo que está sendo trabalhado. O porquê que eles estão lendo aquele texto. Então, a diferença, né, para você conversar em relação ao jornal, em relação ao livro, tem que ser ensinado, tá? E onde eu pego esses olhares, essas instruções, tá? Outra coisa também, como eu já falei, né? Considerando essa situação comunicativa, qual é o assunto, qual é o tema, qual é a estrutura, qual é o gênero, tudo isso é ensinado. Você pode dar exemplos, como eu disse para vocês, se você fosse trabalhar, por exemplo, esse aqui, a cozinha, né? Encantada dos Contos de Fada, se você fosse trabalhar esse livro com a turma, para falar do lobo mau, da Chapeuzinho Vermelho, da comida, a estrutura de uma receita não é a mesma estrutura do livro de contos de fada. A estrutura de uma receita não é a mesma do jornal. Então, quando eu vou falar de diferentes tipos, eu também falo isso para eles, eu também mostro. E de preferência não é colocar na lousa, é mostrar mesmo, levar mesmo. Se você tem aí com você cartas, se você tem receitas, livros de receitas antigos, daqueles que são com as páginas já todas engorduradas, né, que sujas de farinha, esse é um livro real, esse é um livro de uso. Não aquele livro novinho que você vai pegar ali na estante e você vai levar. Esse não é um livro real. Tá? O livro do dia a dia, o caderno de receita, a maioria deles, se você for pegar um caderno de receita, eles estão sujos, engordurados. Por quê? Geralmente eles ficam na cozinha. E geralmente quando você vai fazer a receita, você volta para checar a medida e você vai pegar a página do livro com a mão que você está de óleo, com a mão que você está de farinha. Isso vai marcando as páginas e vai contando a história do seu livro de receita. Então, tudo tem um porquê e isso é ensinado. Isso é uma coisa gostosa para você olhar e explicar o porquê. O que eu acabei de falar para vocês, você pode fazer para eles. Por que vocês acham que esse livro, esse caderno de receita está assim? Quem poderia me explicar? Por que o caderno aqui, né, o de vocês tão bonitinho, limpinho, arrumadinho, e esse aqui está todo engordurado, todo cheio de mancha? Então, isso é ensinado, isso é falado para as crianças. Então, eu preciso trabalhar. Oi, gente, boa noite para quem está chegando agora. Então, esse olhar para esses tipos de leitura é trabalhado, é ensinado, tá? Então, nós temos que ter esse foco, tá? Entender bem do que se trata, né, esse livro. Então, se é de receita, se é jornal, se é conto, tá? Se é uma bula de receita. Então, assim, se você comprou um remédio e ele veio numa cartela, você tem que ensinar o aluno numa caixinha, e dentro dessa caixinha veio uma bula, você tem que ensinar o que fala aquela bula. Cá entre nós, alguém lê bula de remédio inteira? Ou você já vai primeiramente lá no modo de usar e contraindicações? Na composição, contraindicações, de preferência lá, contraindicações. E o modo de usar, né? De quanto em quanto tempo, quando o médico não explica. Então, isso a gente já tem definido. Isso é coisa ensinada. A gente ensina isso, tá? A gente tem que ensinar isso para os alunos. Vou falar uma frase hoje para vocês, que eu ouvi também
da formação que eu tive, que eu achei a forma bem legal. Leitura com diferentes propósitos amplia as competências leitoras. Ou seja, quando eu tenho um propósito bem claro para que eu vou ensinar aquilo para o meu aluno, isso amplia o olhar, a competência leitora do meu aluno. Por quê? Eu ajudo ele a pensar no porquê que ele está fazendo isso e como ele vai melhorando o passo a passo, conforme eles for fazendo essas diferentes, né, fazendo essas leituras com esses diferentes propósitos, com certeza o seu aluno vai melhorar, o seu aluno vai mudando, tá? Aprender a ler com diferentes propósitos auxilia a construir procedimentos de leitura variados, estabelecendo relações entre textos do mesmo gênero, que é o caso aqui dos contos que a gente estava falando, tá? Com momentos em que os estudantes serão desafiados a ler sozinhos, colocando em jogo aquilo que construíram sobre o sistema alfabético. Ou seja, se a gente fez a listagem com os nomes dos títulos dos livros que nós vamos ler, eu já tenho o sistema de escrito garantido, esse trabalho sobre o sistema de escrito aí, tá? Então eu já tenho garantido esse aprendizado, esse olhar para o registro, para a escrita, não só a leitura dos títulos, mas também a escrita. Quando eu vou falar de leitura, é um procedimento, né? Onde começa, onde termina. Por que as palavras, por que o título, né? Do meu livro, né? Ó, esse aqui, né? A verdadeira história dos 3 porquinhos. Onde é que está escrito verdadeira? Onde é que está escrito porquinhos? Onde é que está escrito dos? Então, eu vou fazendo ajustes na minha leitura para que o meu aluno tenha também esse olhar, né? Então, você tem aqui também, ó, 33 porquinhos. Então, eu vou fazer a minha leitura pedindo para que eles encontrem onde é que está escrito isso. A capa, que tipo de desenho, vou mostrar mais pertinho, aparece na capa? Como são esses porquinhos, né? Como eles estão vestidos? São todos iguais? Então, quando eu vou mostrando para os meus alunos esse olhar, essa chamada, esse foco, eu vou direcionando o porquê que eu quero que eles tenham esse olhar, porque depois eu vou precisar que eles lembrem disso, que eles tenham isso, né, de memória também, para fazer a escrita, que eles consigam reconhecer essas letras. Porque se vai aparecer porquinho, se vai aparecer lobo nos meus textos, né, chapeuzinho, tudo isso são contos. Então eu vou ter que trabalhar isso com os alunos, tá? Para deixar isso bem claro na cabecinha deles e para a gente também. Porque eu só aprendo a ler lendo. Não existe outro jeito de eu aprender a ler. Eu só vou aprender a ler me colocando, né, em ação. Não somente da fala, eu te preciso... Não, eu só aprendo a ler lendo, ok? Então é isso que eu tenho que fazer com os meus alunos. Motivar os meus alunos a ler, ok? Outra coisa aí, então assim, outras habilidades, né, para ser trabalhada em língua portuguesa aí. Deixa eu baixar aqui, outro segundo. Fazer live nesses horários é meio complicado, né, gente? Mas tudo bem, escolhi esse horário, tem que saber dar conta. Outra coisa que a gente precisa ver aí das habilidades envolvidas nessa atividade, né? Dessas aulas que a gente já fez aí. Ler e compreender diferentes textos do campo artístico-literários, como eu disse, contos, fábulas, lenda, entre outros textos, receitas, né? O que você estiver trabalhando aí, tá? Outra habilidade, né? Ler e compreender em colaboração com os colegas. A gente já falou, né? Como eu leio o jornal, como eu me coloco em ação, tá? Então, você tem que ter isso bem claro na sua... nesse seu momento de trabalho com as crianças. Então, você precisa disso. Quando a gente faz as provas, né? Uma outra coisa foi falada hoje. Quando a gente fala das provas do SAEB... quando a gente vai falar sobre isso, nós precisamos de ter isso bem marcado, deixar isso bem em foco, que eu preciso saber como eu vou trabalhar isso com meus alunos, quais são as habilidades do SAEB que serão trabalhadas, que serão desenvolvidas,
Então, eu preciso deixar isso bem claro para os meus alunos também. Localizar informações explícitas num texto, isso cai no SAEB. Então, se eu estou trabalhando os contos de fada, eu posso fazer com que o meu aluno me dê essas respostas, deixar isso claro, como é que eu busco isso? Se não está escrito, como é que eu trago? Então, eu preciso trabalhar isso. Além de localizar dentro do texto, inferir, tá? Inferir uma informação implícita, tá? Em um texto, identificar o tema, o título, sobre o que está se falando. Então, eu tenho que deixar isso muito bem claro para os meus alunos. E para a gente finalizar aqui, quando eu trabalho com o texto, né, com o gênero, toda vez que eu vou trabalhar alguma coisa com os meus alunos, eu tenho que deixar disposto, fácil, esses livros que eu trabalhei com a criança, fácil para que a criança busque suporte, para que ela busque na fonte essas informações, para que ela confronta onde está escrito tal coisa. Se eu falei isso, onde é que está escrito isso? Como é que você comprova? Como é que você me garante que está escrito isso no texto? Eu tenho que buscar isso da criança. Eu tenho que fazer com que ela faça esse checklist. Ó, está escrito aqui nesse parágrafo isso que eu estou falando. Isso é ensinado também. Então, você tem que fazer com que a criança tenha isso bem claro. Outra coisa, apoiar nas imagens para ter essas informações. Então, ela precisa disso, né? Para fazer esse levantamento desses conhecimentos prévios sobre o lobo, ela precisa apoiar nessas imagens dos contos de fada. Isso também garante para ela a aprendizado, tá? Ela precisa deixar isso também bem claro, tá? Para que os alunos comecem a fazer esses levantamentos, para que eles possam antecipar o que vai ser trabalhado no livro. Então, isso é ensinado também, fazer esses questionamentos, né? Quando você vai falar do lobo, você pode pedir para que eles falam as características do lobo de uma história e depois você fazer novamente as características do lobo em uma outra versão. Como é que são? São iguais? O lobo está sendo olhado do mesmo jeito nas duas? Sobre que olhar é este, sobre que olhar é este? Isso também é ensinado. Isso também você consegue fazer esse levantamento, tá? Para que essa leitura seja incentivada, para que esses procedimentos leitores sejam concebidos, conquistados, você precisa trabalhar isso com os alunos. Outra coisa que você tem que fazer também é boas perguntas, né? Para intervir, para fazer as intervenções na hora que eles estão lendo. Como eu falei para vocês, né? Onde começa, onde termina a palavra. Quantas palavras tem no título? O que é letra? Quais são as palavras? Né? O que compõe esse texto aqui? Tá? Isso também é ensinado. Buscar nos textos, né, nos títulos do texto, pistas sobre o conteúdo do livro. Isso também é trabalhado, isso também é ensinado. Tá? As informações mais relevantes quando você lê uma história do jornal, o que é relevante nessa mensagem, nessa matéria, isso também é ensinado. Tá? Justificar essas informações, então precisa ter essas informações justificadas? Sim. Como? Buscando dentro do texto onde é que está a informação. Né? Onde você achou isso? Ah, aqui está falando do lobo? Tá, onde? Que página que você encontrou? Que página que você viu? Ah, é nesse outro livro? Tá falando do lobo aqui? Onde? Que página que está? A parte, né? Qual é o parágrafo que fala desse tipo de lobo? Onde eu encontrei isso? Neste daqui, onde é que está a fala? Onde é que está a passagem que comenta sobre o lobo? Que tipo de lobo é? Então, é outro olhar. Então, eu preciso ter esses olhares e ensinar. Então, né? Aqui, como é o lobo dessa história? Então, conforme você faz esses resgates, você vai fazendo esse trabalho todo com os seus alunos para que eles tenham esse olhar ampliado sobre essas leituras. Não só uma, não só a leitura do Lobo Mau, né, do Chapeuzinho Vermelho. Não. E o dos outros textos? E as bruxas dos outros textos? Né? Então, assim, você pode fazer essas indicações literárias das formas mais diversas possíveis. E quando o aluno fala uma coisa, igual eu já falei, né? Quando o aluno dá uma opinião e aí você busca a informação certa,
o aluno pode validar ou descartar essas informações. Ah, não, então não tem nada a ver. Tudo bem, descarta. Ah, não, isso tem a ver. Mantém. Então, a gente tem que ensinar também. Tem a ver com o texto? Tem, então fica. Não tem a ver com o texto? Então, a gente não pode colocar, porque aqui no livro não fala isso. E a gente está fazendo uma indicação literária, aqui tem que ter, eu só posso falar para o outro aquilo que está dentro do livro. Se não está dentro do livro, eu não posso colocar. Eu não posso indicar falando uma mentira sobre o livro, tá? Então, isso é coisa para a gente colocar também, tá bom? Planejar o que vai falar nessa indicação literária, tá? O que você vai falar primeiro? Você leu, você sabe a história. Tá bom, então agora que você já sabe a história, que a criança vai contar a história, como é que você indicaria? Você vai contar o livro inteiro? Indicação literária não é isso. O que a gente faz para indicar um livro? Quais são as partes importantes que tenho que colocar? Então, eu tenho que aguçar a memória, a mente do outro para que ela queira ler esse livro. Tá? Isso também é ensinado. Resgatar de memória essa sequência, esses fatos, precisa ser trabalhado. Por quê? Porque se você vai indicar e você vai fazer uma indicação literária oral, é um jeito, se você vai fazer a indicação literária escrita, é de outro. Você pode trabalhar um vídeo com os alunos, eles podem gravar essa indicação literária e falando sobre o tema, sobre o livro. Ou a criança pode produzir de próprio punho. Depende do ano, depende da série. Então, eu posso fazer uma indicação literária com as crianças do primeiro aninho que não sabem ler, mas sabem a história, porque a história foi contada. E se eu contei a história para eles e eles têm esses olhares, eles podem fazer a indicação literária dos livros daquele que ele mais achou interessante. Ele ter esse olhar, tá? Para que ele possa passear entre os textos. E, agora finalizando, deixa eu me ver aqui, se eu deixei passar alguma coisa das minhas anotações. Ok, então, explorar todo o contexto a ser trabalhado para que tudo construa sentido. Então, tudo que você for trabalhar tem que ser explorado. Por que você está trabalhando? Se você vai trabalhar pontuação, né? O que você vai trabalhar com o seu aluno? Depende da série, depende do seu olhar. Então, se você vai fazer essa indicação literária aí só de leitura, é leitura. Mas para eu fazer uma leitura, o meu aluno tem que saber fazer a oralidade muito bem trabalhada. Por quê? Porque o lobo tem uma fala. A bruxa tem outra, a Chapeuzinho tem outra, a vovó tem outra. Então, o aluno tem que saber como é que eu trabalho essa leitura. Isso é ensinado. O tom, a voz, o jeito de se movimentar, isso é ensinado. Então, quando a gente vai fazer, você, professor, precisa saber o que você vai ensinar para o seu aluno. E deixar isso bem claro e trabalhar. Porque é maravilhoso o resultado. Mas para isso você tem que estar certinho, aquilo que você precisa fazer. O passo a passo que você precisa dar, tá? Para você conseguir isso. E quando a gente faz todo esse trabalho, o que nós trabalhamos? Então, olha, nós trabalhamos a compreensão do sistema de escrita com as listas, com os personagens, com as características de cada personagem. Isso foi trabalhado. Então, você ensinou o seu aluno a olhar o lobo sobre diferentes versões, sobre diferentes olhares. Você trabalhou o som das letras, o som das palavras. Você trabalhou também elementos sonoros que acontecem nessas leituras. Você trabalhou mais uma vez, né, que eu já falei uma vez aqui, essa aquisição, além da compreensão do sistema, a aquisição desse conhecimento, tá? Curiosidade, motivação para ler sempre cada vez mais, diferentes versões foram trabalhadas desses textos, tá? As crianças vão se encantar com esses olhares, às vezes elas nem perceberam isso, elas não conseguiram trazer isso ainda, se trabalhar com essas diferentes versões. Criação também, mobiliza também a criação dessas diferentes versões do livro, isso é muito bacana, que a criança também pode construir um lobo diferente na história dela, ela pode ter e enriquecer esse conhecimento e inventar o lobo para a história dela, isso é bacana, o jeito de falar. A memorização e a construção, né, do sistema de escrita, que você tem que saber também conhecer, memorizar as letras, tá? Compreender, né?
O repertório textual, você está ampliando esse repertório de texto dos alunos, quando você vai falar sobre textos, contos, leituras, bula, receitas, né, como a gente já falou. Então, isso você está ampliando o repertório. Diferentes versões, a gente já falou. Incentivo à leitura, quando você trabalha isso, você está mobilizando, incentivando o seu aluno a ler. Essas indicações literárias vai, mais uma vez, né, ampliar o repertório de textos dos outros também, não só o seu. Né? Você está ampliando o seu e você vai possibilitar que a outra criança tenha conhecimento disso também. Novos olhares para essas modalidades de leitura. Você vai conquistar, você vai trazer o seu aluno para a leitura, tá? Porque às vezes a partir desse momento é que a criança vai gostar de ler, ela vai se encantar com a leitura. Todo esse trabalho de forma intencional, porque você está ensinando a ler e a escrever. Você está trabalhando o sistema de escrita e você está trabalhando a leitura. E vai fazendo os ajustes com os títulos dos livros, que elas estão ainda em fase de alfabetização e talvez ainda não consigam fazer esse registro. Mas elas podem ver o registro pronto e fazer essa leitura e escrever, né? Depois fazer essa listagem com esses títulos. Outra coisa, além dessa indicação, né? É esse critério de escolha. Por que você escolheu esses livros? Qual foi o critério? A gente já falou. Os diferentes lobos, né, que aparecem aí nas histórias. Outra coisa também, a leitura, você ensina diferentes estratégias para leitura. Eu já falei isso esses dias na live. A gente tem diferentes momentos de leitura. Você lê quando você passa na frente de uma banca de jornal. Você lê quando você entra no consultório médico. Você lê quando você entra para comprar um livro. Então, assim, tem diferentes tipos de leitura. Você lê quando você pega o celular para ler mensagens. Você tem diferentes focos. Você tem diferentes situações de leitura na sua prática social. Para quê? Por quê? Tá? Então, tem vários porquês. Por que você está lendo aquilo naquele momento? Então, tem diferentes porquês e isso também é ensinado. Tá? Essas habilidades, né, da avaliação aí que a gente falou do SAEB, elas encontram todas dentro desses porquês daí que a gente escolheu. Por que a gente está fazendo a leitura? Por que eu estou ensinando meu aluno a isso? Então, lá nas habilidades consta o porquê. O porquê que você está ensinando, quais são as habilidades que têm que ser mobilizadas para trabalhar a leitura e fazer essa indicação literária que a gente conversou agora. E além de tudo isso, gente, é fundamental ter novos olhares, revisitar os nossos conhecimentos, as nossas aprendizagens. Por quê? Às vezes eu aprendi uma coisa lá atrás e se eu não voltar, eu esqueço itens importantes dessa formação. Então, eu preciso revisitar para que eu possa consolidar o meu aprendizado. Isso é sempre movimento, tá? Eu não posso deixar isso parado, quieto, guardado. Eu tenho que estar sempre voltando, revisitando, conhecendo, colocando em ação, levando isso para a sala de aula. Porque quando você não leva o conhecimento para a sala de aula, isso é só informação. Você não está formando bons leitores. Então, aprenda a formar. E não apenas informar os seus alunos. Porque a informação a gente pega no Google. Agora, a formação é competência do professor. Se for um bom profissional, ele dá conta do recado. Senão ele vai passar a vida toda informando os alunos apenas e não é isso que a gente quer para a nossa educação. A gente quer professores audaciosos, protagonistas, de alto astral, de bem com a vida e cheio de conhecimento. Que eles possam passar isso adiante, que eles possam fazer a diferença. Tá bom? Então, assim, ó, muitas dessas leituras, muitos desses olhares foi feito hoje também, um pouco desses olhares aí pela a Carla Touché, né, que foi a formadora que deu a formação pra gente hoje, e também de uma outra formação que eu fiz há um tempo atrás, né, que eu anotei tudo aqui, tá? Sobre leitura, que eu deixei também aqui pra gente fazer um apanhado geral hoje sobre a leitura. Ok, gente? Beijos, então, e eu vou ficando por aqui, que eu terminar minha janta, né? Vou ficando por aqui, espero que eu tenha ajudado vocês, né? Se eu ajudei, se vocês gostaram, deixa aí para que eu possa saber o olhar de vocês, se agregou alguma coisa, se vocês gostaram, para que eu possa trazer, se tem algum outro tema que vocês gostariam que fosse conversado aqui nas dicas da coordenadora, para ser trabalhado na sala de aula, ok? Beijos, beijos e muito obrigada por você estar comigo.